Concedo a palavra ao ilustre deputado Rano Tamoio, autor do requerimento que ensejou a presente sessão solene. Ilustríssimo senhor deputado Onofre Sant'Agostini, presidente desta casa, ilustríssimo senhor querido irmão marista Vitor Barbosa Vieira, nosso homenageado, ilustríssimo senhor coronel aviador Paulo Roberto Miranda Cordeiro, comandante da base aérea de Florianópolis, ilustríssimo senhor tenente-coronel, capelão Geraldo, neste ato representando o comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, ilustríssimo senhor, ilustríssima senhora, primeiro-tenente Ana Paula, neste ato representando o excelentíssimo senhor comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiro em Santa Catarina. Senhores, irmãos, amigos do nosso homenageado, familiares, senhoras e senhores, nesta justa mensagem, senhor presidente, onde homenageamos o irmão Vitor Barbosa Vieira, pessoa que o Rio Grande e o Brasil teve a honra de vir ao mundo no dia 20 de julho de 1922. Lá nas plagas do nosso Rio Grande amado, no município de Lagoa Vermelha. Sinto a de Deus ao permitir que eu, juntamente com todos os senhores presentes, saudemos uma pessoa que tem se destacado através da sua fervorosa humildade e benevolência, principalmente pela atenção e dedicação àqueles pequenos órfãos e menores, muitas vezes abandonados durante a sua trajetória pelo nosso querido estado de Santa Catarina. O irmão Vitor entrou no Juvenato Marista em Veranópolis, Rio Grande do Sul, nos idos de 1936. Fez o postulanato em Porto Alegre em 1941 e o noviciado em Veranópolis em 1942. No ano de 1943, realizou sua primeira profissão religiosa em Porto Alegre, sendo o primeiro escolanático, permanecendo até o ano de 1945, quando foi para Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, atuar como professor no Colégio Marista até o ano de 1947. De 1947 a 1965, veio para o abrigo de menores
da nossa querida Florianópolis, para dedicar-se à função de vigilante. Durante este período, esteve na França, aprimorando seus estudos. No ano de 66, em sua estadia no abrigo de menor, como professor, ajudou na preparação dos internos, e já vinham desde a primeira turma compostas por menores de 7 a 12 anos, cujos responsáveis na época eram os irmãos José e o irmão Anchieta. Na segunda turma, de menores de 12 a 14 anos, cujos responsáveis eram o irmão Doroteu, o irmão Germano, o irmão Pedrinho e o irmão Luciano. A terceira turma, com menores de 14 a 16 anos, cujo responsável eram o irmão Silvério e o irmão Pedro. O irmão Vitor era o responsável por uma turma um pouco mais difícil, mas ele, com a sua sabedoria e a sua tenacidade e força de vontade, conduziu uma turma dos 16 aos 18 anos, preparando-os para o futuro e a vida lá fora. Na ocasião em que foi diretor do Abrigo de Menores em Florianópolis, dedicou-se com uma organização e muito amor aos internos. Fazia do local a sua própria casa e daquelas crianças e jovens os seus próprios filhos. Seus internos, na época, eram jovens, muito bem nutridos, saudáveis, e quando enfermos, recebiam assistência médica e o medicamento que nunca faltou para a realização dos tratamentos quando necessários. Durante os 25 anos, trabalhando com meninos órfãos e às vezes abandonados pelas famílias, tornou-se um pai para eles, ajudando-os a resolver os seus problemas e encaminhando-os para a vida. Quando a instituição passou para ser administrado pela Secretaria de Estado, todos sentiram sua falta, devido à dedicação e o carinho com que os meninos abandonados eram tratados. Foi ali que o irmão Vitor descobriu a importância do amor. Se dedicava aos outros sentindo-se útil, importante e feliz na realização daquela grande missão. Em 1973, de 73 a 89, o irmão Vitor trabalhou na pastoral e foi professor, vice-diretor e diretor-prefeito do internato da SATIC, Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão, fundada em 1959 na cidade de Criciúma. Durante os 16 anos de convívio com a comunidade do sul do estado, dedicou-se a mais um trabalho com jovens, que na época eram na sua maioria filhos de mineiros que moravam no interior e estudavam no colégio onde funcionava uma escola técnica. Muitos fatos importantes marcaram a passagem do irmão Vitor por Criciúma. Entre elas, uma que nos foi enviada pelo Piovesan, que marcou a passagem do irmão Vitor. Também era muito caprichoso. Por isso, o irmão Vitor, na construção de uma cancha de esporte polivalente, ele enterrou em 1993 uma caixinha com uma mensagem. Só depois de 28 anos, alguém descobriu. Foram escavar para uma outra obra e encontraram a caixinha e abriram. Tal a mensagem que continha. Passarei a lê-la porque é importante lembrar, irmão Vitor. O irmão Vitor lá escreveu um bilhetinho, 2 bilhetinhos, e botou lá na caixinha. Esta cancha de basquete, vôlei e futebol de salão, feita
por Crisanto e Silvio, em 73, terminada em 74, sob a proteção do Beato Champagnat, da Nossa Senhora do Carmo, do Cristo, nosso Pai, nosso Deus, nosso Redentor, nosso irmão e nosso amigo. Que eles protejam todos os que aqui julgarem. É o que peço aos mesmos na hora em que aqui depositamos estas recordações. Assinado irmão Vitor Barbosa Vieira, 6/11/73. E o irmão Vitor deixou mais uma relaçãozinha, onde ele nominava a diretoria, os responsáveis mais diretos por aquela instituição na época. Era o diretor da SATIC. Nesta época, o irmão Valmir Antônio Orsi, o subdiretor, o irmão Vitor, nosso homenageado, o prefeito, o irmão Laurêncio Eck, diretor executivo da SATIC, que era o Valmir Wasniewski. Estavam ainda na SATIC o irmão Ovídio, o Misolo e o irmão Augusto Senem. Na horta trabalhava João Manganelli, Silvio Manganelli e Martinho Spott. Na escola, nesta época lá na SATIC, frequentavam em 1973, quando ele depositou a mensagem, 410 alunos no curso ginasial e no técnico. Que bela recordação. Em janeiro de 1990, foi para Chapecó, onde continua até hoje atuando na residência marista e no colégio, sem nunca deixar de agradecer a Deus a oportunidade que lhes deu de trabalhar, servir, ser útil e assim realizar a missão que escolheu. Ser um servo bom e fiel, seguidor do nosso querido Evangelho. Receba, portanto, em nome do senhor governador do Estado, o qual tenho a honra de representar nesta solenidade, em meu nome e de todos nós, sinceros agradecimentos nesta humilde homenagem, comparada com o que Vossa Senhoria realiza em benefício da nossa gente catarinense. Nós, diante da personalidade que homenageamos hoje, nos sentimos pequenos pela dedicação com que ele tratou aqueles que eram seus amigos, seus companheiros. E eu via hoje alguém cumprimentando o irmão Vitor como ex-alunos. Queremos cumprimentar também a nossa banda e dentre elas temos também elementos que foram alunos do irmão Vitor. Por isso, nós nos convidamos para prestigiar e acompanhar essa mensagem, valorizá-la ao nosso querido irmão Vitor. Irmão Vitor, Vossa Excelência que manteve uma vida nessa nossa querida Santa Catarina, vinda do município vizinho ao nosso, de Lagoa Vermelha, e nós nascemos em Getúlio Vargas, mas temos a honra de, junto com o senhor, fazer parte da sociedade catarinense, porque o senhor trouxe a esta terra aquilo que realmente uma comunidade precisa. Meus parabéns. Convido o senhor José Sérgio dos Santos, ex-aluno do homenageado, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor deputado Onofre Santo Agostinho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor deputado Eno Caramori, especial representante do governador, excelentíssimo senhor governador do Estado e requerentes da presente sessão solene. Excelentíssimo senhor irmão marista homenageado essa noite, Vitor Barbosa Vieira.
Excelentíssimo senhor Coronel Aviador Paulo Roberto Miranda Cordeiro, comandante da base aérea de Florianópolis. Excelentíssimo senhor Tenente Coronel Capelão Padre Geraldo, neste ato representando o comandante da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada. Excelentíssima senhora Primeiro-Tenente Ana Paula, neste ato representando o excelentíssimo senhor comandante da Escola Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina. Meus amados irmãos maristas, meus amados irmãos ex-alunos do Abrigo de Menores, é com emoção que subimos aqui a convite dos próprios ex-amigos e alunos do Abrigo de Menores para fazer homenagem ao irmão Vitor. Dentro dos meus arquivos, pouco que sobrava de memória física do Abrigo de Menores, vejo que lá em 1972, quando, desde a liberdade que tínhamos dentro do abrigo, dentro de uma nova filosofia de educação, vimos uma homenagem ao irmão Vitor, um jornal que nós circulávamos, o boletim do educandário, um dia na vida do irmão Vitor, feito não tinta offset, mas em mimeógrafo a álcool. O que mais nós escolhemos nesse dia, nessa edição especial para nós, que aquele mimeógrafo era colorido, que até então era azul. E folheando, dado aos 29 anos dessa edição, vimos ali um pequeno trecho onde um ex-abrigado escrevia, na época, um dia na vida do irmão Vitor. Muito já foi falado pelo excelentíssimo deputado que aqui antecedeu sobre a vida do irmão Vitor, mas uma essência gostaria de destacar. Nilton Freyberg Machado falava assim há 29 anos. O irmão Vitor atualmente é diretor-geral do Educandário 25 de Novembro, obra subordinada à Secretaria dos Serviços Sociais. O irmão Vitor é professor, religioso, pai, irmão, diretor e amigo. Falar do irmão Vitor, não poderíamos deixar de falar naquele que foi a essência da fundação do Instituto Marista no mundo. Falar antes beato, hoje santo, Marcelino Chateaubriand, homem que teve uma visão futurística lá nos meados de 1789, de 1800, quando fundou o Instituto dos Irmãos Maristas. Beato Marcelino Chateaubriand, hoje santo, ele deixou a sua essência que caracteriza toda a vida dos irmãos maristas, e aqui simbolizado dessa figura ícone que foi para nós catarinenses, para nós ex-abrigados, nós que fomos acolhidos, que ser pai não é gerar somente, é acolher no coração. Isso dos irmãos maristas, é isso que o irmão Vitor fez nesses anos todos de dedicação à educação dos menores. E outro falando, sábado falando com o irmão Rigo, na sua casa marista, ele dizia: o abrigo de menores existe algo mais que nos deixava envaidecidos, orgulhosos. E há quem não há de se orgulhar do abrigo de menores, há quem não há de se orgulhar dos irmãos maristas que ali, e nessa figura ímpar do irmão Vitor, cuja emoção, perdoe-me, senhor presidente dessa casa, homenagear todos os seus pares pela essa brilhante homenagem que aqui fazem. É um homem íntegro, como tantos outros que passaram pela educação catarinense. Marcelino Chateaubriand, ele realizou muito na área da educação cristã da juventude e que teve atuação marcante no campo da vida religiosa alheia, no seu Instituto dos Pequenos Irmãos Maristas, os Irmãos Maristas. Este amor que ele teve a sua devoção a Maria. Hoje, com orgulho, eu carrego essa fé que os irmãos maristas me deixaram. Eu, como pai, como professor, como cidadão, aqui represento a todos aqueles que
durante 9, 10 anos, tiveram essa fé. Porque a educação nesse estado, no abrigo de menores, o primórdio foi a fé. Educa-se pela fé, pela honradez, pelo caráter e pelo trabalho. Recentemente, numa das crônicas, para finalizar, e antes de finalizar, eu preciso falar do abrigo de menores, já que o nobre deputado falou muito da SADS, e carinhosamente da SADS, ele me deixou o registro nessa casa do abrigo de menores, o que foi o abrigo de menores. Mês passado, a RBS, num dos programas, buscou aí na memória viva do abrigo de menores. E isso teve uma repercussão que puxou fundo e parece uma forma combinada, fecha outra continuidade dessa homenagem hoje ao irmão Vitor. Falar do irmão Vitor é falar do abrigo de menores. Haja vista que esse cidadão, que esse homem de paz, que esse homem religioso, dedicou-se grande parte da sua vida à educação daqueles menos assistidos. Deus valha-me! O dia que eu fui matriculado, nós fomos matriculados no abrigo de menores. Não bastava o governo nos acolher com a casa, fundada em 1940 por Nereu Ramos. Dizia-me um outro amigo nosso, ex-abrigado, hoje irmão religioso, Adilson Sur. Havia abrigo dentro da tecnologia da época, a modernização da educação. E cabe aqui ressaltar nesse momento, não houve compreensão. Talvez se conhecesse o trabalho a fundo dos irmãos maristas, conhecesse o trabalho, o amor, a dedicação do irmão Vitor, do irmão Pedro e tantos outros aqui representados, pergunta, não teriam deixado os irmãos ir embora. E Flávio José Cardoso dizia o seguinte, em uma das crônicas, quando fizemos uma homenagem ao Beato Marcelino Champagnat no seu bicentenário de morte, o sesquicentenário de morte, o abrigo foi uma das mais bonitas e respeitáveis instituições que já existiram nesta terra. É Flávio José Cardoso, escritor. Os ex-alunos e amigos do velho abrigo vão marcar um encontro de confraternização. Se todos os ex-alunos e amigos que estão aí resolverem ir, em que estádio vocês vão fazer a festa, Zé Sérgio? Na crônica que ele escreveu no dia 28 de maio de 90. E nos últimos anos tem tido umas boas ocasiões para ver de perto o grande bem que foi o abrigo de menores. Se antes o que eu sabia dele era através de palavras, a partir de um dado momento, fui sendo testemunha de atos e gestos. Fui constatando ao vivo a conduta pessoal, o desempenho profissional de algumas pessoas que se formaram no abrigo. Essa experiência, dizia Flávio José Cardoso, sobretudo na imprensa oficial, onde ele era diretor, onde trabalharam e trabalham alguns gráficos que entraram pequenos no estabelecimento da rua Rui Barbosa e de lá saíram preparados para viver do ofício. Fico pensando exatamente nisso, na falta que faz entre nós uma organização como o Abrigo de Menores, que olhava a rapaziada com humanismo que os órgãos do gênero hoje não mais conseguem. E aí vai toda uma homenagem ao Abrigo de Menores. E falar no Abrigo de Menores é recordar, alguns já falaram, alguns irmãos, o irmão Calixto, o irmão Sereno, o irmão Celso, o irmão Leão, o irmão Bento, o irmão Beno, o irmão Francisco, o irmão Arlindo. Em memória, que saudades nos deixaram. E outros que estão aqui, o irmão Pedro João Walter, o irmão Adelmo, o irmão Rigo, o irmão Adilson Sul, ex-abrigado, ex-colega nosso, irmão Pedro Zimmer, o irmão Eloy, que hoje é professor do Instituto da Educação. E aqui nós passaríamos a noite enumerando tantos irmãos que nos acolheram. E eu quero nesse momento, para finalizar, irmão Vitor, antes de fazer uma homenagem ao seu primo, irmão Bento Labre. Obrigado, irmão Vitor, obrigado, irmãos maristas, pela educação que nos foi reservada, pelas noites mal dormidas, né, irmão Pedro? Pelas nossas molecagens compreendidas, pelo acolhimento, por esse amor que vocês exalaram do fundo dos vossos corações, para nos dar o que nós somos hoje, nesta casa, excelentíssimo senhor deputado Onofre Santo Agostinho.
Vossa Excelência, anos atrás, fez um projeto para que nós pudéssemos ser beneficiados com a possível aposentadoria. Não foi possível passar, houve um veto. Mas Vossa Excelência, eu me lembro, não consegui resgatar a correspondência que não foi mandado, mas na justificativa Vossa Excelência conseguiu resgatar toda a essência que foi o abrigo de menores. Então nesta casa nós tivemos, por menos um exemplo, o Dr. Walter da Luz, que foi funcionário dessa casa e foi médico, não sei se está ainda nativa. A gloriosa banda, estou vendo aqui o Laurentino, e tanto desculpa a emoção. Em 1947, quando o irmão Vitor veio para Florianópolis, ele viu nascer a banda Santa Cecília, que aqui o Hélio Farias foi um dos seus maestros. Militar da banda da Polícia Militar. O Exército, caro Padre Capelão, amigo, o senhor vem somar essa emoção quando viu o senhor aí. Lá no Exército, quantos nós que foi através da banda, que foi o caminho para a vida, para a profissionalização. Eu no BESC, no Instituto da Educação como professor, outros como profissionais liberais, nós temos que nos orgulharmos. Então obrigado, irmão Vitor, obrigado, irmão Marista, por nos dar essa oportunidade de confiar em nós. E desculpem, se um de nós, que todos recebemos a mesma formação, não seguiu os vossos conselhos. Velho professor, o poema do irmão Bento José Labre. O velho professor aposentado pensava no que fez, no que ensinou, revendo nas lembranças do passado os nomes dos alunos que formou. Nas funções e nos cargos mais variados, lá onde a sociedade os colocou, profissionais peritos, consumados, não desmente a quem os educou. Quem a vida dedica à educação, dos jovens com amor e coração, projeta pelo mundo a trajetória do progresso, do bem e da virtude, e merece a gratidão da juventude, que fiel guarda viva a sua memória. Obrigado. Convido agora o excelentíssimo senhor deputado Reno Caramori, que em nome desta casa, em nome dos 40 deputados, faça a entrega ao irmão Vitor da placa em sua homenagem, que diz o seguinte: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Em 27 de agosto de 2001, quando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina realiza a sessão solene em homenagem ao irmão marista Vitor Barbosa Vieira, por haver dedicado sua vida de religioso ao ensino e ao amparo de crianças e jovens de nosso Estado. Em nome dos catarinenses representados neste Parlamento, a mais sincera gratidão. Onofre Santo Agostinho, presidente, deputado Reno Caramori, autor do requerimento. Convido agora o excelentíssimo senhor, o irmão marista Vitor Barbosa Vieira, para fazer uso da palavra. Se preferir aqui, irmão, nós lhe passamos... Pois não. Concedemos então a tribuna ao ilustre homenageado para fazer uso da palavra.
ilustríssimo senhor deputado, presidente desta casa, ilustríssimo senhor deputado, representando o senhor governador do estado e demais autoridades. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer esta homenagem a mim prestada, mas eu digo muito errado, não uma homenagem a mim prestada, mas aos meus queridos irmãos maristas, ao meu querido irmão provincial, que está aqui presente, irmão Pedro Walter, ao meu diretor do Colégio São Francisco de Chapecó, que está aqui presente conosco, ao meu querido co-irmão Henrique Maurina, que veio me acompanhando para esta sessão, aos demais irmãos maristas aqui presentes e ausentes, as minhas congratulações, não pela homenagem ao irmão Vitor, mas pela homenagem aos irmãos maristas, pela homenagem à Virgem Santa e pela homenagem ao nosso santo fundador, Padre Marcelino Champagnat. Foi dito mais de uma vez que o irmão Vitor se dedicou, trabalhou, ensinou, rezou junto com os abrigados. É bem verdade, isso tudo foi feito, mas o que principalmente foi feito foi procurar levar aqueles menores a nós confiados a um bom termo na vida, levá-los a se tornarem bons cidadãos e virtuosos cristãos. Há muitos e muitos antigos abrigados que hoje vieram me cumprimentar. E se vocês não levarem a mal, eu quero lembrar o nome de um principalmente. Ele está por aqui, eu vou dar uma olhadinha. Está ali ele, o Dr. Walter Lutz, um homem que aprendeu conosco, trabalhou conosco, rezou conosco e foi nosso aluno. E hoje ele é um grande médico, se não me engano, daqui desta casa. Walter, nossos cumprimentos, não só a você, mas na tua pessoa, a todos os antigos abrigados que ora estão aqui presentes ou não estejam presentes. É de coração que eu agradeço, da minha parte, o que a mim foi dirigido. Não fui lá um grande luzeiro. Como vocês também estão vendo, não sou um grande luzeiro em oratória, mas procurei, dentro do meu possível, fazer aquilo que a obediência me mandava fazer. 26 anos trabalhando diuturnamente no abrigo de menores. Para quê? Para procurar, educar, elevar aqueles meninos para o bem. E hoje, com grande alegria, vejo que muitos e muitos deles estão bem colocados na vida. Por quê? Porque souberam fazer aquilo que nós, os irmãos, não com muita e muita experiência, mas com muita vontade, lhes procurávamos fazer. Aprender e levar uma vida digna. Caros antigos abrigados, prezado Serginho, que falou tão bem, muito obrigado a você. Me lembro desse picurrucho, que ainda é pequeno e hoje em tamanho, mas grande de coração, quando ele veio para o abrigo de menores. Pequenininho,
sem saber o que fazer, mas se agarrando nos irmãos. Foi estudando, e mais tarde foi estudar nas escolas da capital, e hoje é um grande professor do Instituto. Parabéns, Sérgio, parabéns a você. Me lembro muito bem de todos os antigos abrigados que frequentaram não somente as aulas do abrigo de menores, mas a aula do Colégio Catarinense, do Instituto e de outros colégios. E, graças a Deus, lá tiveram bons resultados. Caros antigos abrigados, vocês não levem a mal. Se eu não puder nomear um por um, os anos já se passaram. Já são mais de 20 anos que eu saí do abrigo. Mas eu guardo vocês todos dentro do meu coração. Não me esqueço de nenhum de vocês nas minhas pobres orações ao Pai do céu. Que vocês sejam muito felizes, vocês e as suas famílias, para a honra de Deus, para a grandeza de Marcelino Champagnat e para o bem de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Solicito ao deputado Reno Caramori que, por gentileza, assuma a presidência para que esse deputado possa usar da tribuna. Com a palavra, deputado senhor Onofre Santo Agostinho. Excelentíssimo senhor deputado Reno Caramori, nesse ato no exercício da presidência desse poder, e também representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, excelentíssimo senhor irmão Victor Barbosa Vieira, excelentíssimo senhor coronel aviador Paulo Roberto Miranda Cordeiro, excelentíssimo senhor tenente coronel capelão Geraldo, excelentíssima senhora primeiro-tenente Ana Paula, neste ato representando o excelentíssimo comandante da Escola de Aprendiz Marinheiro, excelentíssimas autoridades civis, militares, parentes e amigos do homenageado, a imprensa, convidados, senhores e senhoras. Sinto-me particularmente honrado pela oportunidade em presidir esta sessão solene que enaltece e presta homenagem ao nosso estimado irmão Vitor. O motivo de orgulho e destaque, esta Assembleia e seu presidente reconhece o valor da pessoa, a liderança que assume a nobre missão de não só ajudar, mas educar o ser humano para enfrentar com dignidade os desafios da própria vida, como aqui muito bem disse o nosso homenageado, citando o nome do nosso prezado doutor Juca, doutor Walter da Luz, o Juca, médico desse poder, como também citou o professor Sarginho. Nossa sociedade nos dias atuais vive momentos, meu caro irmão Vitor, momento de extrema pobreza econômica e social que exige a participação consciente de pessoas, a exemplo de seu exemplo, irmão Vitor, que durante toda a sua caminhada em assumir compromisso com jovens mais necessitados, de proporcionar-lhe amor, carinho, proteção, orientação e um lar. Para muitos inexistente, lar esse inexistente. Doou-lhe a atenção merecida, outorgada por Deus e pela Constituição do Brasil.
Tenha certeza de que algo superior à necessidade do pão de cada dia manteve em nós homenageado a acesa chama do amor ao próximo, com entusiasmo e perseverança. São 79 anos de peregrinação que, como ser dotado de luz superior, conduz sua postura de educar cristão com incessante esforço, trabalhando, fazendo brilhar consciência pela promoção mística da moralidade, da conduta ética, de agir solidário. Certamente, irmão Vitor, o Senhor traz consigo muitas lembranças, das quais algumas tristes, quando viu que o seu educando não trilhou pelo caminho do bem. Mas, sem dúvida nenhuma, muitas alegres, como aqui Vossa Excelência citou, na pessoa do Walter e na pessoa do Serginho. Nobre e incansável irmão Vitor, o Estado de Santa Catarina orgulha-se pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade, principalmente aqueles ditados pela Constituição da Cidadã, voltados à criança e adolescente. Quem sabe Florianópolis e Santa Catarina ainda é melhor pelo trabalho e esforço de Vossa Excelência. Nas cidades e instituições que se desempenhou as atividades educativas e assistencial, sua marca foi deixada como no calendário 25 de novembro em Florianópolis, com 25 anos de dedicação, dos quais 16 com sua direção. Na horta bem cuidada, as oficinas arrumadinhas, das quais Vossa Excelência tinha tanto orgulho, dentre tantos outros projetos desenvolvidos, muitos contribuíram para a formação daqueles jovens que, em especial, com carinho, Vossa Excelência dedicou. Por isso mesmo, tendo nascido nas terras gaúchas, nós o consideramos catarinense, porque Vossa Excelência dedicou grande parte, quase toda a sua vida, em favor de Santa Catarina, mas de modo muito especial aos catarinenses. A Assembleia Legislativa orgulha-se em parabenizá-lo neste dia pela sua participação nos grandes desafios da educação do nosso Estado, mais diretamente na cidade de Florianópolis, Criciúma e agora em Chapecó. A sua parcela de contribuição na construção dos nossos cidadãos, crianças, adolescentes e jovens que receberam e recebem o seu afeto, o seu carinho, o seu amor e, acima de tudo, que enfrentam um mundo tão conturbados pelas questões sociais, pelos conflitos, ficará registrada na história de Santa Catarina a participação e a existência de Vossa Excelência. Senhoras e senhores, nosso irmão Vitor, pelo modelo exemplar de vida cristã, deve ser motivo de justa e vaidade para a sua congregação religiosa, para este parlamento, motivo de gratidão pela ousadia em abraçar com dignidade a sabedoria da causa de servirem os mais necessitados e aflitos, com humildade, dando exemplo a todos os homens tementes a Deus, aqueles responsáveis pelas causas públicas. Portanto, a grandeza de sua personalidade, caro irmão Vitor, reside não só na sensibilidade de ser amigo, bondoso e compreensível com os que sofreram as injustiças sociais, mas, acima de tudo, por ter se entregado à gigantesca construção de um mundo melhor, mais humano e mais cristão. Assim, eu quero cumprimentar o ilustre deputado Reno Caramori, que teve a feliz ideia de propor a esta casa, esta sessão solene, para que nós, catarinenses, pudéssemos reconhecer de uma forma pública e solene o nosso reconhecimento de gratidão a esta figura humana, a este homem tranquilo, a este homem feliz do cumprimento do seu dever. É com muito orgulho que digo muito obrigado, irmão Vitor. Talvez muitos outros deveriam dizer isso, mas tenho certeza
que Vossa Excelência não leva nenhuma mágoa daqueles que não souberam, com gratidão, fazer este reconhecimento que a Assembleia Legislativa está fazendo hoje. Como disse o professor Sarginho, tentamos no passado, veja Vossa Excelência, os prezados amigos, da importância que nós demos ao abrigo de menores de Florianópolis, que infelizmente incompreendido por alguns, nós tentamos aqui nesta casa propor um projeto de leis que chegou a se tornar até a lei, mas infelizmente, por força de uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, foi rejeitada, permitindo que aqueles meninos que lá estiverem internados e que exerciam função ou que exercem função pública, pudesse contar aquele período como função pública. Infelizmente não fomos compreendidos, mas reconhecemos o trabalho extraordinário do Abrigo de Menores de Florianópolis, que teve uma parcela muito importante para termos uma sociedade melhor na capital catarinense. Ao encerrar as minhas palavras, quero agradecer a presença de todos que vieram aqui prestigiar esse evento significativo, muito importante para a Assembleia Legislativa, porque aqui nós estamos praticando um ato de justiça, praticando um ato de gratidão a um homem que foi muito importante para Florianópolis, para Santa Catarina, para o Brasil, mas principalmente para o povo catarinense. Receba, senhor professor Vitor, o mais reconhecido e efusivo abraço de gratidão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito obrigado. Convido agora todos de pé para ouvirmos o hino de Santa Catarina.
A presidência agradece a presença de todos e convida todos para se dirigir ao hall da entrada desse poder